A gente sabe que no Brasil, metade da população do Brasil não tem acesso à internet ainda, né? Com quase 200 milhões de brasileiros, a última pesquisa do Ibope são 105 milhões de pessoas em domicílios residenciais. Sendo que parte desses 105 milhões, quem tem acesso a um smartphone, é um número 50% desse total. Menos de 50 milhões de pessoas têm smartphones. E de quem tem smartphone, quem tem acesso à internet por 3G ou GPRS ou 4G, 30% aproximadamente desse número, né? Então, um quarto do nosso país pode ter acesso mobile, né? A gente fazendo uma aproximação. Mas esse um quarto são 50 milhões de brasileiros, por exemplo, que estão conectados com dispositivos móveis. Nós somos maiores do que muitos países em dispositivos móveis, né? Assim como o Facebook, no Brasil a gente tem uma classificação muito grande da população de brasileiros no Facebook, né? Com dispositivos móveis muito grande. O Marcelo depois vai falar bastante sobre second screen, né? Mostrar alguns cases e até uma ferramenta. Mas vocês vão ouvir muito nos próximos meses, anos, o termo segunda tela e second screen, porque é um mercado bilionário, né, na faixa, para o ano que vem, em torno de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos, só de publicidade em mercado móvel, né, em anúncios. E em 2017 existe uma perspectiva, segundo um relatório da Vastmedia, se eu não me engano, tem no nosso site, né, na Era Transmídia, 250 bilhões de dólares o ecossistema de second screen, né, de aplicativos, fabricantes, produtores, desenvolvendo conteúdo para mobile. Então é um mercado extremamente rico e de forte crescimento, né, com taxas de crescimento acima de 2 dígitos ao ano. Então, para a galera mais jovem que está buscando o que empreender, aonde trabalhar, o que fazer, a área mobile é um mercado extremamente rico e de forte crescimento nos próximos anos. Hein? E o que isso tem a ver com transmídia, né? Pedi para o Marcelo pular meu slide da apresentação que ele já fez. Pode ir para o próximo, por favor. Antes, só contextualizar, o grupo Era Transmídia é um grupo de voluntários apaixonados por comunicação. A gente se reúne semanalmente em bares, botecos, padarias, parques, praças, né? Para discutir os fenômenos da comunicação, as novas formas de se comunicar, né? Não só com mobile, né? Mas pelas redes sociais, né? Hoje está muito na moda fazer ação de rua, né? Shows, eventos, flash mob, manifestações, né? Então, todos esses processos novos de comunicação, diante da evolução das nossas gerações, né? Das nossas culturas, no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, a gente se reúne para discutir por que o Latitudes teve sucesso, né? Por que uma novela de uma emissora tem sucesso? Por que de repente um vídeo feito por um cineasta sobre um guerrilheiro na Uganda, que é o Cone, tem sucesso no YouTube, né? Então a gente vai pesquisar tudo isso, né? Como que ocorre isso, por que teve sucesso, os fracassos. E aí a gente descobriu que o termo que nós precisamos estudar é transmídia, né? Que transmídia envolve todas as mídias tradicionais, todas as novas mídias. E aí isso vira um material de estudo para quem está participando do grupo poder aplicar isso no seu mercado de trabalho, na sua tese do TCC da graduação ou do mestrado, enfim. E aí hoje estamos presentes no Facebook, né, mais de 3 mil membros, espalhados aí em vários locais, cidades e até fora do Brasil. Pode passar, por favor. A gente tem tudo o que a gente faz compartilhado nos nossos sites, né, no nosso grande mural de discussão é o terceiro link, que é o Facebook, né, hashtag Era Transmídia, ou pelo endereço grupos/transmídia. E no site, no SlideShare, essas apresentações a gente sempre deixa compartilhado para quem quiser acessar depois. Por favor. Então, para quem nunca ouviu falar, quem aqui nunca ouviu falar em transmídia, a primeira vez que está ouvindo hoje? Que ótimo. Então, como muitos de vocês sabem, um dos grandes precursores desse termo, Transmedia Storytelling, é o professor Henry Jenks, né, que ele atuava naquele momento, em 2006, no MIT.
Então ele foi num evento de convergência e aí ele descobriu que o mundo não se convergia numa caixa, né? A televisão não virou a internet não virou televisão, o telefone não foi para dentro da televisão e aconteceu ao contrário, né? Todo mundo em casa tem 2, 3 televisões, 2, 3 computadores, 2, 3 telefones, e aí isso não houve aquela convergência em um dispositivo, né? Sabemos hoje que o nosso celular ele é um dispositivo convergente, mas nós temos 3 celulares, 2 celulares às vezes no bolso, que no nosso carro tem um multimídia, por exemplo, que converge GPS, TV, digital, mas você continua usando o celular enquanto dirige. Então, a convergência para um único dispositivo não ocorreu, o que ocorreu foi o fenômeno inverso. Nós fomos para múltiplas mídias, múltiplas telas, e aí ele cunhou esse termo, Transmedia Storytelling, já que há necessidade de existirem vários dispositivos, várias telas, temos que construir um roteiro, um designer, um desenvolvimento, uma produção para cada uma dessas mídias. Se for para o cinema, para a televisão, tem que ter uma produção audiovisual. Se for para um aplicativo, tem que ser um desenvolvedor de software. Se você for trabalhar com rede social, tem que ser um social media, moderando e fazendo o papel dele ali. Mas assim, independente de qual mídia você vai, você precisa de um roteirista. Alguém que sabe construir personagem, jornada de herói, para desenvolver a comunicação, a mensagem para cada uma dessas plataformas, para games, né? Então, a gente traz um gráfico para mostrar um pouco e derrubar alguns paradigmas e algumas dúvidas e conflitos do que é exatamente cada termo, né? Então, multimídia, o grupo Era Transmídia, considera que é uma cópia de conteúdo. Quando você tem algo na TV que você copia e põe no site, ou você tem no YouTube, copia e põe no Twitter, né? Ou você tem um folheto de rua, de gráfica, que você cria para distribuir no semáforo, e você copia aquele folheto e faz uma camiseta com a mesma arte dele. Então seria um projeto de comunicação multimídia, que dá muito certo em alguns casos e tem muito sucesso. Um projeto cross-mídia, ele já é um projeto que ele envolve a audiência, envolve uma interação com o usuário. Então tem ali, né, uma participação por telefone, por carta, né? O Bozo já fazia cross-mídia. Então, existe ali toda uma interação, né? Não precisa ser pelo Twitter ou pelo Facebook. Pode ser um show que, por exemplo, eu parar agora e fazer uma interação com alguém, eu estou fazendo uma ação cross-mídia, né? E ela ainda tem uma característica, o conteúdo dela é um conteúdo, pode ser igual em todas as mídias ou até diferente, mas ele não faz parte de um universo que um roteirista elaborou para trabalhar as mídias separado. Como ocorre em transmídia, né? Em transmídia, além de você interagir com a audiência, interagir com o público, eles participam da sua história, eles criam novas histórias, eles fazem cocriação. E todas essas mídias da sua história, elas fazem parte de um grande tema, um grande universo, né? O universo que você constrói. Então existe uma relação direta, né? No gráfico de baixo a gente consegue também entender a diferença de novo de cross-mídia para transmídia. Em cross-mídia são várias ações, só que elas não estão amarradas, né? Em transmídia, você consumindo aquelas mídias em outras plataformas, você tem uma experiência maior, né? Então, se é sobre poluição, por exemplo, do ar, né? Você vai fazer uma campanha, alguma coisa assim, né? Então, quem acessar o site vai descobrir alguma coisa sobre a poluição do ar lá. E quem ouvir os jingles no rádio vai aprender a como deixar o ar limpo dentro de casa, não fumando, enfim. Existem vários cases que aí é muito mais fácil explicar, né? Os cases transmídia que existem no mercado, né? Que os clássicos como Matrix, Lost, né? Eles têm todo um universo que você segue aquele conteúdo em outras plataformas, você fica um usuário, um fã muito mais, com uma experiência muito maior, muito mais rica do que um outro fã que só acompanhou na televisão ou só acompanhou na internet. Por favor. Então, vou falar um pouco dos 8 conceitos que a gente acredita, né? Então, a gente gosta de falar sobre esses 8 conceitos porque a gente entende que transmídia é algo muito simples para explicar, para entender, que não pode ter dúvidas, né? Porque quem estuda, quem está trabalhando com isso, tem que passar a etapa do que é o termo, do que significa, para partir para a etapa de produção, desenvolvimento, de pesquisa, né? Então, esses 8 artigos são um pouco subjetivos, e eles podem ser julgados individualmente, né? Então, cada um de nós pode utilizar os 8 conceitos para julgar se o Latitude é transmídia. A gente viu muito isso aí, né, quem acompanhou o case, né, os jornalistas chegavam a falar do Latitude ser um projeto transmídia, né?
Então, é um projeto transmídia, não é? Será que a gente tem que conversar com o autor do projeto para saber se ele pensou nisso? Não? Então, né, Lost é uma novela de uma emissora, vamos avaliar se é transmídia ou não, quem vai falar se é ou se não é, porque esse termo é um termo muito técnico que é só para quem trabalha mesmo na área, não a audiência, né? Então às vezes não se propaga se o projeto é transmídia ou não, né? Game of Thrones é transmídia ou não? Então, estudando os 8 conceitos, a gente consegue ter um senso comum entre um grupo de estudos e cada um dá a sua opinião, né? Então eu vou passar cada um deles, né? Então, o primeiro conceito é o projeto de comunicação ter um conteúdo envolvente, ser algo forte, né? Então, culturas populares, né? Carnaval, romances fortes, né? Religião, política, tudo que é tem um poder muito forte de comunicação, né? Memes da internet, esses projetos eles são conteúdos envolventes candidatos a um projeto transmídia, né? Então, por exemplo, né, no caso do Rick Grimes, xerife de uma pequena cidade, desperta sozinho em um mundo apocalíptico onde a civilização... Então, traz toda uma força da história para um projeto multiplataforma, né? Pode passar. Então, o segundo conceito é utilizar o melhor de cada uma delas, né? Então, se você vai fazer um projeto transmídia, você precisa empregar roteiristas em todas as mídias, designer em todas as mídias, desenvolvedor, seja de audiovisual ou de software, nas mídias específicas. Por exemplo, a gente gosta de dar esse exemplo que é fácil de entender os perigos disso, né? Um comercial de televisão, se você pegar os 30 segundos e o áudio, você colocar e tocar isso numa rádio, você não está utilizando o melhor de cada uma das mídias. Na rádio é uma outra linguagem, com jingles, com alguma outra forma de se comunicar com a audiência, né? Mesma coisa com o Photoshop, você replicar o Photoshop para várias mídias, né? Você tem que desenvolver, cada mídia tem a sua peculiaridade, né? Android é um tipo de interface, iOS é outro tipo de interface. Se você fizer um aplicativo em HTML5 para rodar em qualquer plataforma, pode ter certeza que você vai penalizar usuários de algumas plataformas, né? Porque o usuário de iOS está acostumado com um tipo de botão, um tipo de interação. Então, usar o melhor de cada uma delas é você saber realmente como funciona cada mídia. Twitter tem 140 caracteres, Facebook um pouco mais. Então, não dá para pegar o mesmo texto e ficar replicando nas redes sociais do seu projeto igual, né? Então, aqui um exemplo, por exemplo, de aplicativo com websérie do Walking Dead, né? E a gente defende que um projeto transmídia tem que estar presente em pelo menos 3 plataformas de mídia para poder fazer uma brincadeira legal com o projeto. O Henry Jenks ele fala que com 2 já é possível fazer na visão dele, né? A gente enxerga que seriam necessárias pelo menos 3. Isso a gente compartilha com o Jeff Gomes, por exemplo, que é um produtor transmídia que trabalhou em vários cases, como o Avatar, Piratas do Caribe, Homens de Preto. Então a gente acredita com 3, assim como outros produtores na Europa e na Austrália também acreditam com 3, então o nosso grupo adotou esse modelo de pelo menos 3. Que consiga gerar interesse e engajamento, né? Que se permita, por exemplo, para você ter visibilidade num projeto, que seu projeto seja público, não seja um projeto secreto. Você fazer transmídia com um projeto secreto é muito difícil, tem que ser um projeto para trabalhar com audiência mesmo, né? E mantendo a atenção e engajamento das pessoas. E uma das formas de manter a atenção e engajamento é interagir. Ok? Por exemplo, aqui, quem usa muito o Twitter aqui? Ok. Eu só fiz isso para manter a atenção de vocês, né? Eu acabo acordando alguém que não está prestando atenção. Então, é normal isso, né? Quando a gente interage com a audiência, a gente acaba despertando a atenção. Se eu pedir para vocês compartilharem agora, por exemplo, sei lá, o Twitter do Felipe, por exemplo, criar um Twitter para ele, vocês vão começar a compartilhar e vão memorizar uma série de coisas do projeto só o fato de vocês estarem interagindo e compartilhando coisas que eu, comunicador, estou pedindo, por exemplo. Pode passar, então, um exemplo do Walking Dead, né? Permite. E aí é um dos pontos mais críticos de um projeto transmídia, é a coparticipação, né? Quando você permite com que a audiência participe do seu projeto, seja gerando novos conteúdos, seja decidindo por um personagem, né? Um reality show,
E os grandes players de comunicação, né, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, eles têm, é muito complicado trabalhar com a participação da audiência em massa, né? Você pode perder o controle do seu projeto, você pode ter que moderar muito aquilo, envolver advogados. Então, projetos menores são projetos muito mais fáceis de se lidar com a participação da audiência, né? Mas hoje no mundo inteiro criou-se metodologias, formas de moderação para você poder até em projetos grandes, né? Já alguns cases aí já estão trabalhando com projetos maiores com participação. Pode passar, por favor. Então, um exemplo, né, do Walking Dead, várias cocriações da próprios fãs de Walking Dead a gente viu durante a exibição, né? E os últimos dois conceitos, o primeiro, obtendo resultados positivos ou êxito. Então, se um projeto transmídia valorizou a marca, atingiu a mensagem que você quis passar para a audiência, a gente considera que já é suficiente para ser considerado um bom projeto. Não necessariamente ele precisa faturar lucros e ter um retorno financeiro alto, né? Como o transmídia é uma inovação, né, um processo de comunicação novo, o mais importante agora é fazer a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação, testar a experiência, e os troféus são mais importantes do que o próprio retorno financeiro, né? Você virar um destaque, uma referência, né, para as próximas produções. E o último, se você atingir todos esses conceitos, você acaba transversalizando, que seria uma viralização em todas as mídias, né? Se você teve sucesso nas etapas anteriores, então esse fenômeno, a gente usa a palavra transversalizar. Então a gente pergunta, tal projeto dentro do grupo, que a gente já conhece o termo, né, a gente fala, tal projeto transversalizou? Na minha opinião não, eu acho que ele faltou, o Twitter não usaram muito e tal, eles se propuseram a usar o Twitter e acabou não dando certo, só bombou lá no YouTube, por exemplo. É só um exemplo da linguagem que a gente utiliza. Pode ir para o próximo, por favor. Ao final, então, a gente abre para perguntas. Pode. E aí, isso daqui é só um resuminho dos 8 conceitos que eu falei. Eles estão disponíveis para download no nosso site. Tem um artigo desses 8 conceitos, chama Era Transmídia, o nome do artigo. Podem baixar quem quiser. Pode passar, por favor. Então, para desenvolver um projeto transmídia, né, a gente criou uma técnica que chama MAMP, Multi-Audiência, Multiplataforma. Ela é muito básica, simples também de desenvolver. O difícil sempre é produzir, mão na massa mesmo, nessa parte mais complexa. E ajuda num guia, a ser um pouco mais estratégico, né? Então, hoje, quando um roteirista de cinema vai desenvolver um filme, por exemplo, ele pensa, ok, vou fazer um filme, e aí começa a pensar no roteiro. É um autor de livro, ele fala, vou escrever um livro, vou falar então sobre aquela história que eu ouvi ontem. No projeto Transmídia, a gente enxerga que não pode ser assim, né? Você tem que primeiro, o autor ter a inspiração dele, a viagem dele na história, construir todo o universo, por tudo que ele quiser colocar dentro daquele texto, elaborar como se fosse um roteiro, só que não um roteiro específico para nenhuma mídia, completão. E depois ele vai definir se esse roteiro vai para um game, se vai para a rede social com os personagens, se vai para a televisão, para o cinema, enfim, se vai para ações de rua, né? E a segunda etapa é criar os personagens que vão se relacionar num projeto transmídia, né? Não necessariamente os protagonistas vão ser os personagens que vão se relacionar com a comunicação transmídia, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos na publicidade, né? A Lu do Magazine Luiza, o Pinguim do Ponto Frio, né? É muito melhor quando você tem alguém conversando com você, pode ser um bichinho, um macaco, pode ser uma formiguinha, uma fruta, né? Ou mesmo um super-herói, conversando com você no Twitter, no Facebook, né? num boneco de posto na rua, do que você ter a marca conversando com você, né? Então, arroba a marca conversando com você, às vezes arroba o personagem. Então, aí depois define-se claramente qual é a audiência, né? Se aquela história que você fez foi para criança, mulheres, né? Se foi para classe social A, B, C, D e E, né? E aí, diante desses 3 itens iniciais, aí sim você vai para a definição de qual é a melhor mídia a utilizar. Nesse tipo de classe social, vamos utilizar o Android, vamos utilizar o Windows Phone, vamos para televisão, YouTube, Netflix, cinema, né? E na sequência, escolhendo as timelines, escolhendo as plataformas, você define uma timeline, né? E por último, os parceiros, né? Pode passar.
Timeline é que tudo que vai girar em volta do seu IP, que é a sua propriedade intelectual. É o que você vai registrar do seu projeto, nos diversos órgãos aí, onde você pode registrar cada uma das ideias, né? Software no NPI, roteiros na Biblioteca Nacional, o que você não sabe onde registrar no cartório de títulos. E no próximo, por favor. O importante é o registro da sua propriedade intelectual. Então esse é um exemplo do timeline, né? O timeline é a parte mais difícil de fazer e a mais curta, né? Uma página. Então todas as suas mídias do lado esquerdo, aqui embaixo ao longo do tempo, por exemplo 12 semanas, 12 meses, e aonde cada projeto interage, né? Cada história, cada quadradinho branco desse aqui é uma parte do roteiro, né? O roteiro ele está espalhado por todas essas... É como se fosse um quebra-cabeça. Se a gente juntar todos esses bloquinhos brancos, eles são o nosso quebra-cabeça daquele gráfico inicial que eu mostrei. Só que a audiência vai descobrir cada parte desse roteiro navegando pelas mídias por onde eu acho que o meu público ali, né, a minha audiência vai estar. No mobile, no mundo real, no Facebook, na televisão. Pode passar, por favor. Pode, mais 2 cliques. Mais um. Aí. Então, assim, é só uma... pode deixar. Então, pode. Então, aqui a gente estava acostumado sempre assim, né? As mídias principais, cinema, televisão aberta, TV por assinatura. Agora, com a internet, né? A televisão indo para a internet, desses últimos anos, a gente está percebendo algumas quebras de paradigmas aí, né? E na internet ela também pode ser gratuita ou pode ser paga, né? Como o YouTube versus o Netflix, por exemplo, né? Então, mas não importando a mídia, pode passar para o próximo slide, por favor. Né, a gente tem dependendo da mídia que você trabalha, você vai ter um custo para desenvolver um projeto transmídia, né? Porque você vai fazer algo para o Netflix e você vai expandir isso para um aplicativo, rede social, né, etc e tal, além da sua série de TV. Então a gente dá um exemplo de quanto que você gastaria, né, baseado em cases que a gente estuda, né, em projetos que o grupo acaba desenvolvendo, qual é o percentual do orçamento daquele projeto que a gente considera necessário para você investir, né? Então um filme de 4 milhões de reais, né, de 5 a 10%, o orçamento do filme para gastar em transmídia, então seria de 200 mil a 400 mil. Com esse dinheiro dá para fazer um game, rede social durante um ano, né, durante a campanha do filme, mais ou menos essa conta aí. Pode passar, por favor? Pode passar, mas aí. Só ver se tem mais uma linha. Não, pode voltar. Obrigado. Então, cinema, TV e rádio tende a ser um padrão, né? As mídias offline, ações de rua, elas têm várias ações, vários padrões, né? A mídia impressa, cada folheta de um tamanho. Então. As novas mídias são muitas aplicações, né, na internet, no celular, vários padrões, né? As Smart TVs têm um monte de padrão. Então, é muito complicado quando você começa a envolver novas mídias, porque você vai ter um custo muito alto para fazer o desenvolvimento em tantas plataformas, né? Acho que eu já está acabando. Então, se a gente escolher, por exemplo, de 3 mídias, né? Eu fiz um exemplo aqui, né? Quanto que se gasta com site, com rede social, com aplicativos, né? É um preço médio, tá? Uma hipótese quase, né? Pode avançar. Então aí a gente utilizou, pode clicar mais um. Então, essa conta que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que é esses percentuais, é uma régua 5/50, que é assim, no mínimo 5%, se você quiser fazer alguma coisa transmídia, e no máximo 50%. Um projeto não pode custar o dobro, porque você vai fazer transmídia, né? E aí os exemplos, né, quando você tem para filme, para série de TV, para websérie, para programas diários, né? É um exemplo, né? Então, uma websérie que custa 10 mil reais por episódio, era de 20% a 30%, né? De 30% a 50%. Então, por episódio, de 3 a 5 mil reais. Então, uma websérie, 4 episódios no mês, você tem esse dinheiro para fazer o aplicativo, sites, redes sociais e tal. É só uma estimativa, porque tem muitas pessoas que acham que um projeto transmídia vai sair caríssimo, né? Ou outros acham que não tem que gastar nada, pega tudo parceiros, né? Com parcerias, enfim, sem custo, né? Então tem uma oportunidade aí para construir franquias, novas receitas, investimento em publicidade, fortalecimento da audiência, e tudo que você for desenvolver é uma herança para você, é um aprendizado. Pode ir até o final, por favor, mais rápido.
Isso aqui é só um resumo, vai ficar online para vocês, todos esses slides. É um resumo do que eu falei, o que seria um produtor transmídia, como ele se relaciona com a área comercial, área de criação, né, os cuidados que a gente acha que ele tem que tomar, né, como ele se envolver em projeto, né, qual é a postura de um produtor. A gente enxerga aqui no Brasil um produtor transmídia, ele acaba sendo quase que um PMO, né, um gerente de projetos, porque envolve muitas tecnologias num projeto transmídia, né. E eu agradeço a todos vocês, obrigado, e estou disponível ao final para dúvidas. Vou te passar já. Só deixa eu fazer uma pergunta antes de passar para o Felipe. Quem tem um iPhone ou um iPad aqui? Você quer me dar os... Vou te dar já. Tem bastante. Tenta ver se vocês conseguem baixar esse aplicativo agora, que quando eu for mais para frente a gente pode usar ele. Tá? Na Apple Store ele está como second screen todo junto, assim. Vou soltar o cabo do áudio aqui, tá? Posso tirar da tela aí, galera? Olá, pessoal. Começar aqui agradecendo pelo convite. Muito, muito feliz. Já vim aqui tantas vezes como plateia. Fico feliz de poder dividir um pouco da experiência que a gente teve agora há pouquinho com vocês. Eu na verdade, acho que... deixa eu ver só se isso aqui está funcionando. Tá. Eu acho que depois da fala do Rodrigo e tudo, a melhor contribuição que eu posso dar para o debate é justamente levantando um pouco dos problemas e das trincheiras que essa produção toda, desse contexto de produção tem hoje pela frente. É justamente dessas trincheiras que essas novidades saem e que a gente, de alguma forma, se adapta. O que a gente faz é o que sempre se fez, a gente está contando histórias. Mas é um momento muito interessante para descobrir novas formas de contar histórias e de principalmente fazer essas histórias chegarem ao público rapidamente e cada vez com custos mais baixos. Antes de começar a falar do Latitudes propriamente, eu vou passar para vocês só o trailer do projeto para quem não conhece ter uma noção do que era. O som está funcionando já? Não, a gente está sem som aqui por enquanto. Foi. Minha vida tá uma bagunça. Já tava uma bagunça quando você apareceu. Bem, esse é um trailer super rápido do Latitudes e o Latitudes é isso, é uma história de amor. É uma história de dois personagens, a Olivia, interpretada pela Alice Braga, e o José, interpretado pelo Daniel de Oliveira, com uma premissa simples, que sempre que eles estão na mesma cidade ao mesmo tempo, eles passam uma noite juntos no hotel. A gente filmou em 8 países diferentes, filmou em 8 cidades diferentes. A gente filmou em Paris, Londres, Veneza, Istambul, José Inácio, Buenos Aires, São Paulo e Porto. E a gente difundiu esse projeto em 3 janelas específicas. Online, num canal próprio no YouTube, e na televisão, no TNT e no cinema. Qual era a diferença de cada uma dessas plataformas e experiências? A gente, no cinema, a gente teve longa-metragem de 90 minutos, como vocês estão acostumados a assistir. A gente, como tinha 8 cidades diferentes pelas quais esses personagens passavam, a gente, cada um dos destinos, deixa eu tirar o som aqui, cada um dos destinos a gente transformou em um episódio de 12 minutos que era lançado toda quarta-feira no site do projeto. E a gente tinha finalmente o formato da TNT. O formato da TNT era o quê? Ele tinha meia hora. A gente, antes de começar a viajar por essas cidades todas, a gente colocou o Daniel e a Alice numa mesa e a gente leu e releu e ensaiou o roteiro várias vezes. E a gente filmou isso. Tá passando, tá.
a gente filmou essas leituras, esses ensaios, e na hora de editar o formato da TNT, o formato da televisão, a gente editou leituras e material em locação junto, sem criar uma hierarquia entre o que era on e o que era off. Então, vocês podem até ver que a gente tem... Tá passando, né? Tem num dado momento ali, num... Baixa um pouco a luz da sala, por favor. A luz da frente. A gente... obrigado, acho que melhorou, né? Não, mas aqui não tem som mesmo. A gente, num dado momento, tem a Alice num quarto de hotel de Paris, discutindo com ele, dizendo que está na hora dele ir embora e tudo. E quando a gente corta para o contraplano de um deles, a gente corta para o contraplano na mesa de ensaio com o Daniel ou a Alice, dizendo, não, acho que eu poderia fazer mais ironicamente, assim, assado. E a gente pulava de um para o outro sem... quebrar a narrativa específica, sem quebrar a historinha que a gente estava contando, mas, ao mesmo tempo, dando para o espectador uma dimensão de como os dois atores construíram aqueles personagens. Aliás, o nome Latitudes vem desse formato. A gente queria levar ao espectador uma experiência das diferentes latitudes que o texto e que as possibilidades de atuação dos atores ofereciam. E foi, acho que o formato, em termos de recepção, talvez tenha sido o melhor e tudo. Acho que a gente já pode acender a luz aqui. Acho que a porção PowerPoint aqui da apresentação acabou. Que foi? Acabou, não vou usar mais o computador. Vou desconectar o som daqui. Foi, melhor. E o Latitudes foi uma experiência muito legal, porque a gente teve essa experiência, essa chance de pegar um filme de 90 minutos que a gente tinha feito e colocá-lo em 3 janelas diferentes. A gente tirou algumas lições interessantes disso. De início estava todo mundo muito assustado, principalmente exibidor de sala de cinema e também a televisão, falando, vocês estão colocando tudo de graça na internet, como é que vai funcionar? As pessoas não vão ver na televisão, as pessoas não vão ver no cinema, só vão ver em outro lugar e tudo. E a gente tirou uma lição fantástica disso, de que os públicos eles não são excludentes, eles se complementam. Parte da beleza de lançar projetos por TV a cabo e online é que você tem uma noção, você tem um perfil muito claro de quem está assistindo em cada momento o que você está colocando no ar. E a gente viu, sem sombra de dúvidas, que as pessoas que assistiam na internet tinham um perfil absolutamente diferente das pessoas que iam à televisão e, por consequência, aquelas que depois alegaram ter ido à sala de cinema, que é o único lugar que é um pouco mais difícil a gente entender exatamente quem estava. E no reino online era mais interessante ainda essa constatação, que você via quem assistia o episódio no canal do projeto no YouTube também era um público muito diferente de quem assistia na página do Facebook do projeto e diferente de quem assistia na página do Google Plus ou na página do Orkut do Latitudes. Cada janela dessas tinha um público muito, muito específico em termos de idade e gênero. E foi muito interessante ver como a gente atingiu mais gente estando em mais lugar, não numericamente só, mas em termos de diferentes perfis. Eu estava até conversando com eles antes da gente entrar, que antes de colocar no ar o Latitudes, havia um senso comum de que, material online, conteúdo online, já existe talvez um pouco de um horário nobre na internet, e vocês deveriam lançar o Latitudes em algum momento entre segunda e quinta-feira, ou às 11 da manhã, ou às 6 da tarde, porque são os horários, etc., mais interessantes. Colocamos Latitudes no ar, obedecemos a esse senso comum, colocamos quarta-feira, às 11 da manhã, estreando todo episódio, e, invariavelmente, sem nenhuma exceção, todos os episódios tiveram seus picos de audiência ali no período entre sexta-feira, 10 da noite, e domingo de madrugada. Ou seja, as pessoas, diante de um conteúdo que era, de alguma maneira, diferente online, porque a gente está acostumado a conteúdos bem curtos, de 3, 4, 5 minutos, assistindo na internet, aquela sensação de estar no escritório, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver esse capítulo disso, daquilo. O Latitudes era mais longo, ele tinha 12, 13, 14 minutos. Às vezes as pessoas viam que ele tinha entrado no ar, que ele estava lá disponível e guardavam para assistir no final de semana. E o que de transmídia tem tudo isso? E o que assim, do ponto de vista do realizador e de quem está contando a história, o que significa exatamente trabalhar com uma história que é transmídia? Por transmídia, a gente entende principalmente uma narrativa que ela não é linear.
que ela abre janelas para outros tipos de construção e associações e ordens. A gente acabou não fazendo isso, mas a gente até estava se perguntando como é que lança um projeto desse. Lança todos os episódios ao mesmo tempo, num dia? Ou não? Lança semanalmente? Lança eles na ordem ou fora de ordem? E dá ao espectador a chance de, ao assistir um conteúdo, permitir que ele vá a outro lugar ou naquele mesmo para assistir um desdobramento daquilo, é uma oportunidade muito, muito grande de você de novo dialogar com diferentes públicos. O Latitudes era um projeto, era um filme, a gente até hoje chama ele de filme, a gente foi muito disciplinado na hora que a gente estava lançando o projeto e divulgando ele. As pessoas falavam, mas o que é o Latitudes? A gente falava, é um filme. Ah, não, mas tá passando no cinema? Tá. Tá passando na internet? Tá. Quanto tempo tem? Tem 90 minutos? Tem. Mas não era 12? Não, tem 12 minutos também. Mas não é de meia hora? É de meia hora também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você assiste do jeito que você quiser, onde você quiser, quando você quiser. Essas experiências todas de Netflix, iTunes e outras, né, que a gente está assistindo principalmente de um ano para cá, elas servem para, sobretudo, politicamente, mais do que comercialmente, embora comercialmente seja muito relevante, de que nós, como realizadores, assim, o nosso dever é contar boas histórias, tutelar o espectador para dizer como ele deve se comportar e o que ele deve fazer com aquilo já não é mais nosso problema. Eu sei que isso cria outros problemas comerciais, principalmente, mas do ponto de vista da realização, esse é o nosso dever, contar boas histórias. A oportunidade que o conteúdo transmídia dá para a gente é, além da gente poder expandir os limites da nossa narrativa, oferecendo mais desdobramentos para aqueles personagens e dando mais recursos narrativos para eles, também dar essa alternativa dele ter o poder de como consumir aquilo. Isso é muito, muito, muito legal. Pelo menos todo mundo envolvido no Latitudes acredita isso. Esse é o grande desafio de trabalhar com uma estrutura como essa. Porque no momento em que você fala, bem, vou fazer um projeto que vai passar na televisão e na internet, no cinema, no celular, tudo ao mesmo tempo, subitamente você fica com a tentação de, a priori, botar num papel uma série de conteúdos periféricos que vão passar aqui no celular assim e na internet assado, e aí pula para cá, joga para cá. E isso é um desafio muito grande, você conseguir contar a sua história com relevância. A gente com frequência, não tanto em histórias de ficção, mas o mercado publicitário está um pouco cheio disso, né? De forçações de barra transmídia, né? De alguma forma querer engajar obrigatoriamente o espectador ou o consumidor com multifunções e multipossibilidades, sem que o que ele está contando tenha alguma relevância. Ou pelo menos uma relevância que transcenda a janela na qual ela está hospedada. Então, é muito importante você, de alguma forma, ter certeza que você está fazendo o pensamento na ordem certa. Se você está se dizendo, não, eu quero fazer um projeto transmídia, você já começou mal de alguma forma, porque esse não é o ponto de partida. O ponto de partida é, quero contar uma história sobre isso. A minha história se presta a uma comunicação mais cheia de desdobramentos e gavetas, sim ou não? Nenhum projeto precisa obrigatoriamente ser transmídia. Ele deveria ser no momento em que isso te ajuda a contar uma história. No Latitudes, especificamente, a gente teve oportunidades muito legais, porque se no episódio de Londres a gente tinha o personagem da Alice e Daniel numa noite, num quarto de hotel, e você vê que os dois estão muito bem vestidos, e o que eles estavam fazendo ali em Londres não se sabe, e a gente fica dentro daquela cena. Era muito interessante depois a pessoa poder ir na internet e ver a Alice no Fashion Week de Londres, num grande desfile, a Alice sendo a personagem dela. Da mesma forma como os desdobramentos transmídias do projeto, eles não precisam ser dentro da própria ficção. A gente deu o start no projeto cortando o cabelo da Alice. A Alice há anos, há uma década, conhecida pelo cabelão preto dela, e parte inicial da confecção, da composição do personagem dela foi cortar e pintar o cabelo dela. E isso estava ali como um conteúdo disponível ao espectador. A gente fez várias experiências desse tipo dentro do projeto, e algumas foram
assim, tiveram maior sucesso, outras menos. Acho que uma parte muito importante de um projeto que é lançado em várias plataformas ao mesmo tempo é você ter agilidade de resposta, porque as coisas diariamente dão errado, só que você tem a chance de 1, 2 horas depois fazer elas darem certo. E para isso você tem que estar lá sentado, prestando atenção e cuidando dessa estrutura de comunicação, que é viva. E é uma grande oportunidade para você, assim, para cortar a enrolação e ir direto ao ponto, que eu acho que isso é muito importante. Qual é o aspecto mais importante de um projeto distribuído e lançado em mais de uma plataforma? Os aspectos comerciais são muito importantes, os tecnológicos são muito importantes, e existem questões tecnológicas muito, muito sérias e tudo. A gente está aqui com a equipe da Conta Posta, está aqui, tem bastante gente aqui. Felizmente, eles não permitiram que eu me preocupasse com isso, porque estava dando tudo sempre certo. Mas existem desafios relevantes. Agora, na minha opinião, nada é tão importante quanto a democratização do conteúdo e de você poder pegar uma história que você está contando e que custa muito, muito caro para produzir e que no nosso contexto brasileiro, com frequência, ela é assistida por 35 mil pessoas só, ou 100, ou 500, mas isso às vezes ainda é pouco, e botar de graça para as pessoas assistirem quando elas quiserem. Isso sim é uma revolução, isso sim é mais relevante do que questões tecnológicas ou comunicacionais ou comerciais. É você poder fazer o que você faz desde o início e o que as pessoas que te inspiraram a fazer cinema faziam, que é pegar uma história e contar essa história, só que tendo certeza de que ela vai chegar ao público. Seja porque você está distribuindo a sua história, o seu filme, de uma maneira gratuita, e no Latitude você tinha 3 opções: você podia ver de graça na internet, você podia pagar pela assinatura da TNT, ou podia ir na sala de cinema e ver o ingresso para ter essa experiência que a gente tanto adora de estar numa sala escura e tudo, mas não impor isso ao público. Da mesma forma como criar uma flexibilidade sobre quando ele assiste, onde ele assiste, como ele assiste, também é uma forma de criar acesso. Na minha opinião, o aspecto mais relevante das discussões sobre cross-mídia, transmídia e tudo é esse. É você criar acesso ao conteúdo e torná-lo cada vez mais perto do objetivo final dele, que é o espectador. O Latitudes, ele, como toda ideia que de início ela é meio amorfa, né? Porque quando a gente começou nem pré-produzir, a desenvolver o projeto, era muito difícil explicar para as pessoas o que ele era. Ele depende muito do acesso dessas pessoas iniciais, né? Das pessoas que vão financiar o projeto e que vão distribuir o projeto, etc, etc. E é muito mais fácil sempre, para qualquer um desses casos, você convencer essas pessoas pela narrativa, pela história, pelo drama, do que por explicações de como aquilo vai ser distribuído. Então, o mais bonito dessa conversa, desse debate sobre cross-mídia e transmídia, é que, de alguma forma, a gente volta a reafirmar os nossos princípios originais, assim, quando a gente começou a fazer esse cinema, que nada dessa conversa adianta absolutamente nada se a história que você está contando não é minimamente interessante, se ela não toca os espectadores de alguma forma. O transmídia, ele esse ano, esses últimos meses, a gente está vendo algumas outras experiências muito, muito interessantes aparecendo. Na Austrália, agora, eles tiveram um projeto absolutamente fantástico, que inclusive ganhou do Latitudes no Emmy, foi o candidato vencedor, que eles tinham uma proposta muito louca. Toda segunda-feira, me diz se eu estiver extrapolando o tempo, não? Tá bem? Eles, toda segunda-feira, eles colocavam no Facebook uma pergunta sobre o que é a história dessa semana. E as pessoas começavam a escrever. Um dizia um ET, outro dizia vasectomia, outro dizia meu vizinho estranho, não sei o quê. Chegava no final do dia, eles definiam que a história seria sobre um ET que queria fazer vasectomia e pedia ajuda para o vizinho estranho. E na terça e na quarta eles pré-produziam, na quinta e na sexta eles filmavam, sábado e domingo pós-produziam, e na segunda-feira seguinte ia para o ar na televisão, em cadeia nacional. É
era um projeto muito estranho e interessante por isso, por causa desse dinamismo dele. E ele vivia semanalmente esse drama para o realizador que a gente está conversando aqui, que é como passar por essa experiência e o episódio ser bom no final. Porque não vale a pena você, assim, não faz diferença você passar por esse esforço todo e no final a história ser uma bobagem. E eles conseguiram ser muito bem-sucedidos nisso, que apesar dessa loucura, eles eram capazes de todo final de semana oferecer uma história muito, muito engraçada, muito interessante. A própria TV Globo agora está nessa novela que estreou segunda, eu acho, na Geração Brasil, eu acho. Eles estão expandindo também a narrativa da novela pela plataforma da Globo.com, do que eu vi agora de uma maneira muito interessante. E, de novo, interessante por quê? Porque ela é pertinente, porque, de fato, tem alguma coisa ali que é interessante e que não cabe na novela. Na novela, eles não podem, de repente, parar a história e passar um videoclipe, por exemplo, de 3 minutos. Isso vai interromper a narrativa da novela. No entanto, é muito relevante você dar acesso a esse videoclipe numa plataforma online, paralelamente, ou criar acesso a outros aspectos da história por ali. Todos nós como profissionais da narrativa, a gente tem um desafio grande pela frente, que é entender em ficção, especificamente, como trabalhar aquilo que eu estava falando no começo da minha fala, que é uma narrativa não linear mesmo, né? Porque é muito fácil você através de pegadinhas e artifícios, você tornar não linear uma história, mas transformar uma história linear em não linear, tendo ainda pertinência, é um desafio grande para a gente. Uma nova forma de contar a história, de alguma forma, vai ter que ser, uma forma técnica falando, vai ter que ser desenhada, porque a gente subitamente está num contexto em que a gente pode ter um personagem entrando por aquela porta e outro por aquela porta, e a gente seguir 2 linhas diferentes. Isso é muito, muito, muito excitante. Eu não sei fazer isso ainda. Acho que pouca gente sabe, mas está todo mundo tentando entender. Vale muito a pena vocês prestarem atenção como diferentes gêneros cinematográficos, diferentes gêneros de comunicação estão avançando nisso em passos diferentes. E a ficção, de alguma maneira, está bem atrás disso tudo, né? O cinema documental está lá na dianteira. Eles estão fazendo coisas absolutamente fantásticas, criando documentários online, documentários que são cinematográficos, que são cinema e que estão ali disponíveis para você assistir do jeito que você quiser montar. Eles estão sendo muito bem-sucedidos. A origem do Latitudes vem daí, na verdade. Eu, Daniel, Alice, a Rita, todo mundo envolvido no Latitudes, todos nós somos ávidos consumidores de música online. E a gente viu como nos últimos 10 anos a música, a indústria da música tal como ela existia, ela deixou de existir, e outra coisa que foi criada no lugar. As pessoas continuaram escutando música da mesma maneira, ou não da mesma maneira, mas tanto quanto, mas através de uma nova cultura, através de um novo padrão de comportamento de consumo. E a gente viu a música passando por esse processo de uma maneira muito direta. Eu não sei se vocês conhecem alguns blogs musicais alucinantes nesse sentido, como Blogotech, por exemplo, alguns outros. Como eu estava falando, os documentários, o gênero cinematográfico do documentário está ganhando muito com essa experiência toda. As próprias notícias, por exemplo, o jornalismo e a publicidade também estão aprendendo com isso. A ficção não, a ficção ela está um pouco para trás nessa caminhada toda, porque a gente também tem um apego muito grande a um formato específico. E a gente se perguntava, bem, como que todas essas transformações que a gente está vendo no âmbito da música, das notícias, do documentário, como que elas se aplicam no âmbito da ficção? E o Latitudes é a nossa contribuição para esse debate. A gente tinha, desde o início, a gente estava muito atento ao fato de que o Latitudes tinha que ser uma boa história, tinha que ser uma história de amor, tinha que ter uma conexão com uma cultura tradicional, específica, de narrativa ficcional que a gente conhece e ama, mas que a partir desse ponto ele deveria extrapolar para outras experiências que a gente, diga-se de passagem, está tendo até hoje. E é muito interessante ver como, apesar de todo o esforço de divulgação e promoção que a gente fez no Latitudes há 8 meses atrás, quando a gente lançou o projeto, ele hoje em dia ele ainda é descoberto. Ele hoje em dia ainda tem
subitamente ele tem picos de audiência que a gente não sabe explicar de onde ele vem. Às vezes a gente descobre, às vezes a gente não. Por exemplo, pelo fato do projeto ser distribuído pela TNT, e o Rio de Janeiro, infelizmente, só tem um jornal hoje em dia, que é o jornal o Globo, o Latitudes foi completamente barrado em termos de imprensa na Globo. A gente não conseguia, no Rio, a gente não conseguia publicar nada no Rio de Janeiro, porque o Globo barrava e não te oferecia entrevista da Alice Daniel, etc, etc, e eles recusavam. Semana passada, sem que assim, nada objetivo explique isso, o segundo caderno deu nota 10 para o Latitude, 6 meses depois para parar de ser exibido. Isso criou subitamente uma demanda pelo projeto, que a gente começou a ver pico de audiência de novo no YouTube. Tem outros públicos que começam. Latitudes é importante para qualquer projeto transmídia você ter legendas, você ter traduções, você ter outras versões. Então, o tempo acabou, mas essa que era a mensagem que eu queria, assim, nessa conversa, falar para vocês. Todo o conteúdo transmídia, toda a experiência transmídia oferece alguns desafios narrativos que são muito grandes para transformar essas histórias em experiências não lineares, mas oferecem uma possibilidade muito grande, que é, na minha opinião, o aspecto mais importante dessa experiência, que é democratizar esse conteúdo e criar acesso a ele para o público. Obrigado. Abre, por favor, a tela para a gente. Quanto tempo a gente tem aqui ainda? Ok. Legal. Eu vou passar, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar por alguns cases acho que depois a gente abre para perguntas para todo mundo, tá? Vou tentar levar os 20 minutos também. Eu vou passar por alguns cases que eu participei. E um deles foi o Astro. Esse aqui eu só vou dar um play. Tem som, tá, pessoal? Pode liberar o som? Baixar a luz também um pouco. Esse aqui eu vou dar play e ele vai falar por si só. Depois a gente pode comentar isso. Pode aumentar um pouquinho. Astro is more than a feature film. It's a collaborative project, the result of a global experience which gathered talents from many diverse backgrounds. An urban fable set in a magical Rio tells the story of Astro, a Swede called to Brazil to claim an inheritance, but who ends up staying in town longer than expected. The challenge was to expand the movie's territory, connecting it to the largest possible audience. The strategy, to create a transmedia storytelling where key elements of the narrative were spread across multiple channels. Assembled at the Brazilian Film Library, a visual arts installation introduced the universe of Astro. 10 giant screens presented the characters and settings of the fable. The t-shirt, worn by Astro throughout the film, was released as a limited edition design by Osklen, one of the most important fashion brands in Brazil. At the screenings, artists who created works around our main character captivated the audience by performing live interventions. Chef Vivi, an award-winning chef, created a special menu inspired by the cold temperatures in Sweden and the heat of Rio de Janeiro. And the famous Astro Bar, both in Rio and Sao Paulo, became Astro Bar, transformed into an art installation exhibiting select scenes from the magical fable. Even a drink was inspired by the movie. A mobile app invited people to explore Astro's magical Rio, a unique city guide that presented filming locations and the coolest sights in town as recommended by Astro herself. Even the sponsor went transmedia, inspiring the artists to use cars as canvas, which were then used as characters in the movie. In 1 month of integrated actions, we expanded the conversation, reaching and engaging over 500,000 people. An entertainment experience where each element of the transmedia narrative made its unique contribution to tell Astro's story. Esse projeto foi orquestrado pela Paula Trabuzzi. Eu participo com ela e com mais um monte de gente de um grupo de pensadores, vamos dizer assim, chamado Asas da Imaginação. E ele começou com a ideia de... Era uma exposição de arte, né, e que precisava... Temos 45 minutos. Ok. Começou com uma exposição de arte que precisava ser retratada. E aí um curador de arte procurou a Paula e começou esse... Como é que a gente pode contar essa história? E aí juntou-se tudo, juntou a história do filme da Astro, que era uma
uma menina que veio para o Brasil, enfim, ganhou um casarão e acabou ficando por aqui. Mas o legal é justamente isso, é o que aconteceu ao redor do filme, né? Então, você assistiu o filme já com outros olhos, ele tinha uma história, né? Ele tinha demonstrações de artes plásticas durante o filme todo. Então, para quem gostava disso, ou pelo menos se interessou por isso, pode ter descoberto ali vários artistas que nunca ouviu falar, ou manifestações que também não sabiam nem que eram possíveis. E aí todo esse desdobramento que aconteceu, que foi bastante interessante. E o gostoso de participar de um negócio desse são justamente a hora de pensar o que nós vamos fazer. Como é que a gente pode expandir, e expandir, e expandir. A cada momento vinha uma ideia nova. Vai para o cinema? Vamos para o cinema como? Então, nós vamos numa distribuição normal, vamos numa distribuição diferente, vai para a internet. Tá de graça na internet, vai subir no iTunes agora. Então, tem aí o grande prazer dessa história é pensar como é que você pega uma obra ou um produto, né, e transforma isso em várias coisas. Eu vou dar play num outro aqui, eu vou ser bastante rápido nisso, porque eu acho que são cases que falam por si só e que também vão despertar mais curiosidade. Esse aqui eu vou falar enquanto a gente dá um play aqui. Não sei se vocês já ouviram falar nesse case do desaparecido. David Schurman inventou essa história e era um bruxo de Blair brasileiro, né? Vou deixar aqui assim. Tudo começou com uma festa na Ilhabela que precisava acontecer para poder se ter um filme, né? Aí no trailer ele conta isso, que você ganhava uma câmera, você era engajado a estar com essa câmera era o convite, essa câmera gravava periodicamente. E como é que a gente trabalhou essa história, né? Eu vou falando para a gente poder ganhar um tempo aqui. Esses 6 moleques foram para uma festa na Ilhabela e de repente sumiram. Nunca mais ouviu falar desses caras. Os caras morreram, foram assassinados no meio da Ilhabela. Bom, o que a gente vai fazer com isso? O filme primeiro foi rodado completamente em segredo. Num final de semana, foi todo mundo para a Ilhabela, escondido, entrou no meio do mato, em algum lugar ali, e rodou um filme. Um final de semana. A base de produção era na casa do David, era um negócio bastante roots, assim, para justamente não despertar nenhum sinal ali de que estava acontecendo alguma coisa. E todo mundo super engajado, porque esse foi um filme de guerrilha, por exemplo, que custou R$55 mil para ser feito, onde todo mundo resolveu participar, engajando na história, falou assim, não, vamos fazer isso, vamos realmente apostar nessa ideia. Depois que o filme estava filmado, a gente já sabia a história toda. Falei, como é que nós vamos lançar esse filme, né? E aí começou a... Só para vocês sentirem um pouquinho aqui. Tá escuro, né? Mas o filme é escuro mesmo, tá, gente? É de tirar o fôlego em alguns momentos. Bom, vocês vão ver nos slides, mas basicamente o que aconteceu, né? A gente começou a pensar como nós vamos lançar essa história, né? Como é que nós vamos tornar essa história o mais real possível. Então, os personagens existiam, criaram-se perfis no Facebook deles, e em menos de um mês, 20 pessoas tinham mais de 8 mil amigos. Pô, e foi simples, né? Só botar uma menina com os peitos bem bonitos assim e super gostosona, o cara sarado, que no primeiro momento não tinha ninguém ali, assim, a gente tinha uma foto normal daquelas de perfil que ninguém sabe quem é. E de repente, quando você muda um pouco esse perfil, essa foto e tudo mais, 8 mil pessoas ficaram amigos deles e a gente inventou que o cara era do Mackenzie e de repente todo mundo do Mackenzie comentando e de repente esse cara já estava na festa de formatura do Mackenzie. Como? Né? Não, beleza. Então alguém chega e fala assim, pô, vai ter uma festa na Ilhabela, né? Ó, convida só os seus amigos principais, né? Só quem é próximo de você, né? E aí o cara vem e posta isso no Facebook e aí começa, de repente, você tem quase 2 mil pessoas querendo ir nessa festa, né? E aí esse cara que era o organizador da festa, que era o Pedro, falou assim, cara, não vai dar, eu não tenho câmera para isso, porque contou-se que eles iam ganhar um convite, mas eu não tenho câmera para isso. Tinha gente já bucando, com a data, já bucando hotel na Ilhabela, todo mundo se programando para ir. No dia que ia acontecer, a gente cancelou a festa. Assim, não vai ter a festa, a gente não dá. Perdeu o controle, era só para os amigos, esquece, não vai rolar. Então, assim, não vai acontecer. Todo mundo ficou puto, desmarcou os hotéis, aquela história toda. Uma semana depois a gente começou a falar da festa de novo, alguém falou assim, e aí depois alguém falou assim, recebi a câmera.
E aí então começou tudo de novo. Eu também. E 3, 4, 10, 15 receberam a câmera. E a festa aconteceu. Mentira, não aconteceu, já tinha acontecido. No dia da festa, posts o tempo inteiro, e é o que o Felipe tinha falado, você tem que estar online pensando o que está acontecendo ali, né? Porque você posta um negócio, se alguém desmentir, você tem que dar um jeito de trabalhar essa história. A festa acontece, no final de semana todo mundo procurando a Fabiana, cadê a Fabiana, cadê a Fabiana, que não deu mais notícia, o cara que ficou com ela na festa, falou, pô, fiquei com ela na festa, mas de repente ela sumiu, e aí eu não consigo mais falar com ela, ela não responde no Facebook. Bom, não precisa dizer que assim, até pensar em colocar uma poça de sangue e a câmera porque uma das ideias era, vamos colocar uma câmera solta, jogada como se tivesse sido perdida ali era tipo aquelas flip cam, sabe? Jogada, perdida ali, e vamos deixar onde a galera passa e vai pegar um depoimento de alguém gritando que nem uma maluca, chorando, alguma coisa assim. As ideias voam, né? Chega uma hora também que falta coragem. Porque nessa história toda você começa também a ter que pensar que, ok, vou lançar isso desse jeito, vou criar no caminho da Cachoeira de Ilhabela uma poça de sangue, que pode ser sangue de qualquer coisa que ninguém sabe que é, mas tá lá, uma câmera largada para ir para a polícia vai olhar aquele negócio. Ia virar uma ação ótima, né? Com certeza a gente... Aí o David falou, não, eu não tenho coragem para isso. Tudo bem, tá certo. Né? Mas enfim, aí em algum momento lança-se o filme, aí desvenda-se que é um filme e tudo mais. Né? Então foram esses os resultados disso. Né? A gente conseguiu fomentar sites, conseguiu criar uma lenda que nunca existiu, essa lenda do monstro da Ilhabela. Agora existe, está no Wikipedia. Pode ir lá procurar que tem. E lenda é lenda. Né? É ruim, faz parte da cultura. Enfim, então isso foi um dos projetos que eu participei. E eu vou contar rapidamente desse próximo que eu estou participando também com eles, com a família Schurman, que chama Expedição Oriente. A Expedição Oriente, esses caras, acho que todo mundo aqui conhece a família Schurman, né? Aqueles malucos que botaram todos os filhos dentro de um barco e foram dar a volta ao mundo durante 10 anos. Né? Aí depois resolveram sair de novo e fizeram um documentário chamado Mundo em Duas Voltas e recriaram nessa segunda volta ao mundo a expedição de Fernando de Magalhães, que descobriu ali que tinha passagem ali pelo Estreito de Magalhães. E aí, nessa viagem, eles resolveram... Eles foram pesquisando outras coisas, porque se pensa muito, né, quando você está num barco. Naquela época se pensava muito porque eles não tinham acesso à internet 24 horas, agora eles vão ter, então acho que vai ser vai ser menos meditação. Mas existe um livro e uma teoria de que os chineses deram a volta ao mundo antes de todo mundo. Então eles resolveram recriar essa rota e isso é a Expedição Oriente. Essa é a trajetória que eles vão fazer. Né? Então tudo começou com uma expedição. Vamos recriar a história de que os chineses fizeram essa volta ao mundo antes. Né? Então a família traçou um percurso por onde vão partir. Eles saem de Santa Catarina, dão uma volta toda aqui por baixo. Enfim, isso está no site expediçãooriente.com.br, vocês conseguem ver bastante coisa. E aí quando você começa a pensar num projeto que primeiro é um projeto caro, né? Acho que é a maior expedição que vai ser feita no Brasil até agora, com um projeto de quase 12 milhões de reais, patrocinado pela Solvi, pela HDR, enfim, empresas grandes. Você precisa dar retorno também, né? Porque eu não posso pegar uma grana dessa, construir um barco, porque está sendo construído um barco de 80 pés, todo verde, super sustentável, tem toda uma história em volta disso. Preciso dar visibilidade para quem está pagando por isso. Né? Então, do mesmo jeito que o Felipe fez um filme, quanto mais gente vê, isso é uma outra necessidade. Eu tenho alguém pagando e que quer ser visto. Então, a gente começou a pensar o que esse projeto pode gerar. Né? Então, a primeira coisa que a gente pensa nele, assim, a gente precisa pensar tecnologicamente nele, o que acontece dentro desse barco. Né? Depois vocês podem baixar também o aplicativo da Expedição Oriente da família Schurman, que vocês vão gostar, tem bastante informação ali também. Então tem toda uma parte audiovisual. Né? A primeira coisa que você pensa é, vamos fazer um filme. Não, fazer um filme, a última volta ao mundo eles fizeram um filme, foi super bacana, mas atingiu quanto? Né? Acho que não muita gente, mas na última volta ao mundo os caras estavam quase todos os domingos no Fantástico. Né? E isso já é uma exposição bastante grande. Então, dali já começou uma ideia de vamos estar no Fantástico com matérias. Sai um filme, já são 2 produtos. Né? Sai a exposição de fotos, sai livro, sai várias coisas daí. Isso é transmídia? Né? Tem várias histórias. Então,
Lá a gente conta com esse ROV, que é um robô que vai para o fundo do mar, onde a gente não consegue mergulhar, e vai fazer imagens. Mini câmeras, tem toda uma central de comunicação dentro do barco. Então imagina que tem câmeras fixas dentro do barco e com link de internet o tempo inteiro, com, por incrível que pareça, 5 megabits, parece bobagem, mas é o suficiente para a gente fazer uma transmissão ao vivo de qualquer lugar do mundo, para entrar em qualquer lugar do mundo. E ao mesmo tempo pode acontecer uma tempestade gigante e os caras estão ali com o barco de lado e é simplesmente apertar um botão e essas câmeras estão transmitindo para qualquer um, para quem estiver seguindo essa expedição. Na expedição passada, que foi, eu não lembro a data, mas foi antes de 2000, né, a internet ainda não era forte, enfim, mas os caras tiveram ao redor do mundo 35 milhões de pessoas, de alguma forma, seguindo ou sendo espectador disso. Onde eu quero chegar é aqui. Então, o que a gente pensa como um projeto, nesse caso, em multiplataforma, transmídia? Como é que eu falo que esse projeto é transmídia? Ele tem interação com o público? Não tem? Nesse slide aqui eu estou colocando uma sugestão. Isso são todos os exemplos que vão acontecer, tá? Que está absolutamente tudo negociado. Então, você imagina o seguinte, obviamente, os trabalhos em redes sociais vão acontecer. Né? Isso é o básico da história. Né? Podcasts e vídeos no YouTube e no iTunes o tempo inteiro. Sobre o quê? Sobre várias coisas. Sobre culinária, porque culinária no barco é uma arte. É super interessante. Vocês não têm ideia do que é. Quem veleja deve saber, mas é uma loucura você cozinhar num barco de lado, dando porrada, assim. E tem que comer, porque você passa 2, 3 dias aqui. Alguém tem um chefe de cozinha que só cuida disso. Tem uma pessoa dentro do barco que só cuida do relacionamento com a imprensa e com divulgação dos materiais todos, porque tem um fotógrafo e tem um cinegrafista, tem a família com todas as obrigações. Quer dizer, não é que os caras vão sair para uma expedição e vamos dar a volta ao mundo, legal. Não, tem pauta todo dia. Uma das coisas que a gente tem, que é essa que eu botei aqui como pesquisa, né? A gente tem os apps, o app da própria expedição, o game. O público interage com essa expedição jogando um game. Né? Então, você cria seu grupo através do Facebook, você vai criar o seu grupo, a sua embarcação, e vão disputar com seus amigos e com todo mundo. Quem estiver lá na frente e começar a cada porto ganhar dos outros, entra aqui por isso esse aviãozinho do Federal Express, a gente fechou uma parceria com a Federal Express. Em cada porto que a família chega, para quem estiver ali na frente, vai receber um presente físico, não uma coisa que você pode comprar pela internet, mas vai receber um presente da família de uma coisa que é intangível. Sei lá, o cara tem uma máscara de Papua, não sei de onde, entendeu? E vai receber esse presente na sua casa. Durante toda a expedição, tem ali, em parceria com as universidades, vai se fazer uma coleta da água do mundo inteiro. Por todo o trajeto da expedição, se coleta a água, se faz análise e se manda para esse centro, enfim, com pesquisas e escolas e tudo mais. Exposição, isso com certeza já aconteceu e acontece na volta também. A gente vai para um outro segmento, que é exposições dentro de shopping, exposição fotográfica. Isso também acaba acontecendo pelo mundo inteiro. E quando a gente olha para esse projeto, a gente fala assim, bom, tá bom, mas existe mais possibilidade? Será que isso é só um desdobramento do projeto ou isso é uma ação? Se eu boto o público interagindo com a família, e isso é um dos motes, a gente teve na última expedição, tinha pessoas que mandavam e-mails, e o e-mail era uma coisa que era... só existia e-mail dentro do barco, mesmo assim não em todo lugar. Então, teve momentos ali que os caras tinham histórias inteiras, porque se relacionavam durante aqueles 3 anos com uma pessoa. Mas era uma pessoa, 2 pessoas que falavam o tempo inteiro. Então eles trocavam e-mails, assim, ao ponto de quando chegaram no Brasil de volta, tinha um livro com todos os e-mails impressos e essa pessoa foi lá e entregou para os caras. Assim, essa interatividade torna esse projeto, acredito que mais transmídia ainda. Aí a gente vai para o barco, né? O barco ganhou o nome de Cat. Cat era a filha mais nova do casal, que faleceu um tempo atrás. E em homenagem a ela, porque ela sempre foi sapeca e super curiosa, o veleiro foi batizado de Cat, e aí a gente vai sair com uma série de aventuras, as aventuras da Cat. Do próprio barco saiu um aplicativo também, Pitadinha de Sal, onde a Heloísa, que chama de Formiga, ela vai, durante toda a expedição,
alimentar esse aplicativo com receitas do mundo inteiro. Enfim, tem mais um monte de outros desdobramentos da expedição. Você vai poder, por exemplo, a gente tem um sistema o barco é super inteligente. Então, você, além de saber a posição dele por GPS, você sabe a inclinação, você tem uma inclinação, você tem um acelerômetro. A gente tem um computador lendo todos esses dados o tempo inteiro, mandando isso para um satélite, e você do aplicativo vai conseguir abrir um modelo 3D do barco e vai saber em que situação os caras estão, aonde no mundo, e se os caras estão numa velejada normal, com o vento de popa e todo mundo bem, ou se os caras estão de lado numa tempestade tremenda, e isso basicamente em tempo real, com um delay de, sei lá, minuto no máximo, mas vai ter bastante interação desse jeito, né? Vocês conseguiram baixar aquele aplicativo? Alguém conseguiu? Então tá. Bom, esse é um dos cases de um dos projetos que eu estou fazendo, e óbvio que eu tenho que falar também de tecnologia, e aí, como o Rodrigo citou, eu vou falar de second screen, que o second screen hoje é uma palavra que todo mundo fala, né? Ou quer dizer, pelo menos no meio, principalmente de publicidade, se pede muito, né? Os TVs estão pedindo o second screen, os canais, né? As produções, o que é o second screen, como é que isso trabalha. Ok, tem a tela principal, pode ser o cinema, e aí o seu telefone ser um second screen durante uma sessão de cinema? Pode, já aconteceram casos assim, poucos, né? Que no Brasil ainda não tiveram coragem. Eu apresentei para um que quase foi, né, Silvia? E não foi, mas tudo bem. Lógico. Mas tudo bem, mas o projeto era bom. A proposta do second screen é você ter mais informação numa segunda tela, certo? Então, você está assistindo um seriado, você está assistindo... você pode estar assistindo o Latitude na TNT e você está ao mesmo tempo com o computador aberto, e isso é uma prática absolutamente normal de um mobile ou de um computador para quem tem acesso à internet, como o Rodrigo falou. Isso é normal. Hoje, quase 70% da população faz isso o tempo inteiro. E você está assistindo a televisão e está assistindo a mesma coisa ou os conteúdos alternativos na sua mão. Beleza, mas são dois mundos diferentes, né? Uma das propostas, e que se fazem testes e estudos de engajamento, é como é que eu sincronizo essas duas coisas, né? Por que eu quero sincronizar também? Então, a televisão é a primeira tela ou não é mais? Será que a minha primeira tela é o meu mobile que está na minha mão e eu estou assistindo a televisão sem querer? Então, tem vários estudos que já dizem isso, que quando você tem alguma coisa acontecendo na primeira tela, então está lá na televisão, e de repente você está com o aplicativo na mão ou com o mobile, ou seja o que for, e as coisas estão sincronizadas, elas reagem junto, o seu engajamento, a sua atenção para aquela marca é muito maior. Então tem aqui, vou passar rapidinho isso daqui, que são, para que serve, né, esse mercado, né? Então você não tem intermediário, você fala, as plataformas são escalonáveis, quer dizer, você atualiza muito fácil, a fidelidade aumenta. Então, se eu estou vendo um negócio na televisão e estou com o aplicativo ou com uma relação com a televisão na mão, a fidelidade aumenta, a audiência aumenta, a participação e engajamento, né? E esse último item aí é fantástico, que é o que todo mundo busca, né? A pesquisa de mercado, o feedback. Imagina que a gente hoje, cada vez que a gente abre o computador e está na internet, a gente é uma fonte de informação para um monte de gente que a gente nem sabe, né? Vocês já entraram em algum lugar e entra no Mercado Livre e faz uma pesquisa sobre uma coisa que você não tem a menor ideia, que você nunca ia pensar na sua vida, sei lá, sobre o que você quiser, e continua navegando pela internet depois. Você vai ver que em algum momento vai vir na tua navegação posts de propaganda sobre aquele produto que você jamais pensou que viria para você, mas eles sabem o que você está fazendo. Então, como é isso? Através de cookies e tudo mais. Para a audiência, isso é fundamental, você saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu estou assistindo um programa, todo mundo para quem eu apresento esse projeto, eles viram para mim e falam assim, eu consigo saber se o cara está gostando, eu consigo saber quem é a pessoa que está assistindo, né? Claro, se eu sei que o cara está no Facebook, eu sei todos os dados dele quando ele está no Facebook, pelo menos os básicos são todos públicos, né? Assim, você sabe quem é o cara, você sabe o momento que ele está assistindo, ele está interagindo, isso é uma informação importante? Absolutamente. Você chegou a falar do Walking Dead, né? Como case, né? Então, eu vou...
Tá. Não, do que eu tenho visto e que tem acontecido, pelo menos mais aqui para o Brasil, o primeiro case foi o Walking Dead, que era um game. Então, à medida que você... Depois eu vou mostrar funcionando, tá? Esse sincronismo. À medida que você assistia ou ia assistir o episódio, você escolhia quem ia morrer e do que ia morrer. E durante o episódio, como o aplicativo vinha escutando o que estava acontecendo ali na tela, ele dizia se você acertou ou não acertou e você pontuava. Pode ser bobo, pode ser interessante, mas isso, querendo ou não, né, teve um aumento de 63%, 65% na audiência, 62 mil downloads nos primeiros 60 dias e 300 mil interações com o jogo nos primeiros 60 dias. Então, isso é dado. Como é que os caras sabem disso? Porque o aplicativo está mandando de volta a informação. Muito mais do que o Ibope. Né? O Ibope é uma amostragem desse tamanho. Faça um programa onde você tenha um aplicativo do Second Screen sincronizado. Faça com que o usuário queira abrir aquilo durante o programa. Então tem que engajar ele. Como? Com promoção, com prêmio, seja o que for. A Globo fez agora, super discretamente, porque era teste, com o... Como é o nome daquele dos cantores? Aquele que é todo vermelho, que os caras batem a mão e viram a cadeira. The Voice. Pô, o aplicativo The Voice era demais. Né? Você não interagia com mais ninguém, mas você, enquanto estava rolando, ele te dizia: esse cara quem vai pegar? Qual dos 4 vão pegar? Ah, o Lulu Santos vai pegar. Ah, você dizia, pegou, você ganhava seu ponto. Era uma brincadeira? Era. Não tinha volta ainda? Não tinha volta. Mas daqui a pouco, isso aí... E eles não falaram nada para ninguém. E quando eu entrei, mas não teve divulgação. Depois, no final, eles começaram a promover mais. Quando eu peguei, sei lá, eu era número 10, 15 mil, alguma coisa assim, de uma coisa que nunca foi divulgada. Quer dizer, então tem alguém procurando. E quando você procura, e você comenta pro próximo, eu fiquei sabendo porque alguém comentou para mim. O Hannibal também foi uma outra experiência parecida. E o que eu tenho para falar do Hannibal diz a respeito à publicidade. Né? Era simples. Você tinha mais informações sobre os personagens, enfim. Isso aí depois vocês baixam o aplicativo e vão ver. Mas o mais interessante era, eu estava assistindo o programa com o aplicativo na mão, navegando em cima do aplicativo e consumindo mais informação. Quer dizer, eu estava realmente prestando atenção naquilo. Né? Quando entra o comercial, eu não tenho ideia do que passou na televisão. Mas eu tenho certeza que passou um comercial da Mitsubishi na minha mão. Porque naquele exato momento entrou o comercial da Mitsubishi. Essa marca ficou para mim marcada. Como vai ficar para todo mundo que tiver com aquele negócio. Porque era inusitado? Não, porque eu estava prestando atenção naquilo. E eu não prestei atenção, mas eles tinham feito um product placement durante o projeto. Enfim. Meu tempo está acabando aqui também. Quem está com o aplicativo aberto, eu vou explicar o que vai acontecer, só para quem não tem isso na mão. Eu estou no lugar certo? Tô. Tecnicamente, o que vai acontecer? Né? Durante esse vídeo, eu vou só mostrar um trechinho dele. Vai ter uma parte de um documentário do Richard Rasmussen, depois entram os comerciais. O aplicativo está ouvindo o que está acontecendo aqui. Não poderia ser, mas não é como o Shazam, que fica ouvindo o fingerprint, né? Mas aqui, durante o áudio, tem marcas onde o aplicativo fica esperando. Então, num determinado momento, vai vir uma tag para o aplicativo, ele vai falar assim: ok, eu estou no minuto tal ponto, eu preciso apresentar determinada coisa. E é o que acontece. Quem tiver com ele na mão vai perceber que quando entrar um comercial, vai demorar mais, porque eu fiz uma simulação como se fosse no ar. Então, eu não sei que aquele comercial tem um tag, ele não está amarrado ao meu programa, é um comercial qualquer. Então, às vezes o aplicativo precisa de mais ou menos 12 ou 10, 12, 15 segundos para poder se encontrar, mas quando encontra, ele te dá a resposta. Então, quem tiver com ele na mão aí, você já viu isso aqui? Ele deve estar aberto aí nessa tela da Mística e nada acontece até começar a rolar. No iPhone tem menos interação. E tem um númerozinho em cima aí que está um 0 piscando, alguma coisa assim, porque é justamente ele fazendo a leitura desse código. Se ele ficar 1, é porque ele reconheceu o código. Só vai depender da sala, acredito.
Vou rolar o som aqui, tá? Pera aí, eu vou voltar porque senão não... Põe o som aqui do meu computador, por favor. Mais alto. Não precisa ser tão alto, mas... Meu nome é Richard Rasmussen, biólogo, aventureiro e naturalista. Formado em Economia pela USP, com MBA pela Universidade de Toronto, no Canadá, durante 10 anos eu atuei como auditor independente de grandes grupos nacionais e multinacionais. Um dia eu virei à mesa e fiz da minha paixão a minha profissão. Essa é a serpente Deus. Leite fermentado Actimel. Essa garrafinha pode até parecer pequena, mas quando a gente para pensar, vê que tem muita coisa aqui dentro. Leite, bilhões de lactobacilos defenses e delicioso sabor de frutas, além de ser fonte de vitamina C. Incrível como a Danone colocou tudo isso aqui dentro, né? Veja o leite fermentado Actimel com outros olhos. Uma garrafinha tão pequena, mas com muita coisa dentro. Actimel é da Danone. Ser brasileiro é paixão de brameiro. Agora que tá na moda ser brasileiro, eu Sincroniz... acordei chinês. Sincronizou aí? De alguém? Igual. Não conheço ninguém. Bom, deu pra entender, né? Espero que tenha funcionado aí no de todo mundo. Botei ela ali. Enfim, esse é só um slide só para terminar, de quando a gente fala de uma ação em second screen. O que é um ecossistema? Quando a gente estava falando antes do produtor, canal e algum patrocinador, a gente estava na televisão, aquele era um desenho clássico, então eu preciso de alguém para pagar, para exibir um produto e acabou. Quando a gente começa a falar agora de produtos que são transmídia, second screen e tudo mais, se acaba movimentando toda essa massa. Quer dizer, isso é só o exemplo de massa, né? Tem aí todas as áreas do mercado. Gente, é isso. Acho que agora a gente podia abrir para perguntas. Obrigado. Quem tiver pergunta, no microfone, por favor. Nenhuma pergunta? Ah, bom. Foi chato o negócio. Fala teu nome e para quem você vai perguntar, tá? Oi, meu nome é Matheus. Na verdade, eu não... É pro Marcelo mesmo. Eu não entendi muito bem o mecanismo do second screen, porque na verdade eu não tô com o... Tá. Então eu não sei o que aconteceu. Então eu queria que você explicasse melhor, não entendi muito bem. Enquanto estava rolando o vídeo aqui, para quem estava com o aplicativo na mão, ele falava da cobra, aparecia uma cobra aqui. Ele falava da vida dele, aparecia mais informações sobre a vida dele aqui sincronizado. E aí entrava os comerciais, apareciam os comerciais. Entendi. Aqui. Tá bom, só isso, obrigado. Boa noite. Eu sou o Jonatas, estudante de audiovisual. E eu tinha uma pergunta para o Felipe e uma para o Rodrigo, mas está aberto para a mesa toda. E a primeira pergunta, o Felipe estava falando que primeiramente a gente tem que ter uma história boa, né? Uma narrativa interessante para passar para o público. E aí eu fiquei pensando, como que a gente vai fazer essa construção dessa narrativa? A gente constrói a evolução do personagem com os conflitos pessoais, os conflitos internos, externos, e a gente está esperando que o espectador esteja atento a todos esses conflitos e ele receba todas as informações. E quando eu construo uma narrativa que é na transmídia, que ela é dividida, a gente corre o risco de que o espectador perca alguma dessas informações, porque nem sempre ele vai entrar no canal do YouTube para ver ou vai receber. E qual que é essa preocupação com a narrativa? Vou construir um universo, como o Rodrigo falou, que a gente tem que pensar, não se eu vou fazer um roteiro para o cinema, mas sim para um roteiro, universo, como Star Wars, que tem uma história construída com 9 capítulos. E como que é essa preocupação? É porque é um desafio de você ser complementar, mas não interdependente, assim, obrigatoriamente. Porque realmente é um problema. Às vezes o cara tá...
às vezes o espectador quer interagir, às vezes ele quer ficar de cueca na frente da televisão comendo batata frita. Você não pode obrigar um a consumir e a se comportar como o outro obrigatoriamente. Então, realmente tem um desafio de você criar uma lógica de complementariedade e, ao mesmo tempo, não de exclusividade, assim, de você obrigar ele a estar em todas as partes ao mesmo tempo, porque senão pode ser uma experiência excessiva, que ninguém quer ser obrigado. Em termos de construção narrativa, tem uma coisa que é interessante, que é, quando você está pensando numa história, parte do exercício de pensar numa história e construí-la é tentar imaginar o que é o universo de cada personagem desses, né? Você tem um personagem, no caso do Latitude, por exemplo, a personagem da Alice Braga era uma executiva de moda, que viajava pelo mundo inteiro, em desfiles, em campanhas, etc. O personagem do Daniel era um fotógrafo, ele tinha um outro contexto e tudo. Se você presta bastante atenção nesses universos, que num longa-metragem, no formato amarrado, tradicional, você não tem nem tempo, às vezes, de tanto, pode virar uma distração e tudo, você, no universo dos personagens, você tem, às vezes, elementos que são muito interessantes para serem trabalhados acessoriamente. E aí a gente vai para outro desafio, que às vezes eles podem, inclusive, sugerir uma segunda linha narrativa, uma terceira e tudo. Mas eu acho que essa é uma boa maneira de você pensar, assim, como você abre a história. Cada personagem é um personagem, ele tem um universo específico. Como que você pode explorar esse universo? Agora, explorar esse universo não significa que isso seja obrigatório para a compreensão da história. A história tem um core ali que tem que ser autossuficiente de alguma maneira. Beleza. E a segunda pergunta para o Rodrigo, meio que brincando com o discurso de vocês dois, o Felipe tinha falado que o nosso papel não é tutelar o espectador e não falar, você vai ter que assistir isso ou isso, mas num planejamento de um projeto de transmídia, a gente fala, tem esse caminho e tal, e tal. E qual que é essa preocupação da tutela? Você tem que assistir isso hoje, porque senão, a próxima semana, você não vai entender. Tipo, um exemplo, eu sei que nas segundas e as quinta-feiras o canal do Porta dos Fundos coloca um vídeo na internet, mas eu não vou assistir. Por quê? Por N motivos. Agora, o Netflix solta a temporada inteira do House of Cards para todo mundo assistir a hora que quiser. O que, ao meu ver, é mais acessível para mim. Porque eu chego no final de semana, e, em vez de passar 15 semanas acompanhando a série, eu assisto tudo quando eu quiser. Se eu quero assistir tudo hoje... Mas aqui isso é uma escolha sua, entendeu? Desculpa interromper. Mas aí é essa a preocupação. Mas a gente não controla você ter a escolha. Então, é só a escolha. Eu não exijo isso deles. Deixa o Rodrigo responder, na verdade. Pode falar. Não, é só porque é um debate interessante. E o importante é te dar a escolha. Assim, cada projeto desses, ele tem que oferecer uma experiência que é específica. Um planejamento feito e você está querendo oferecer para o espectador uma experiência, essa é a palavra. O importante é você não obrigá-lo a se comportar de tal e tal maneira. Se você quiser, o cara do Netflix, que quando ele lança tudo ao mesmo tempo, ele não obriga todo mundo a assistir tudo ao mesmo tempo, né? Ele pode, inclusive, o consumidor, o espectador, pegar aqueles 14, 13 episódios e assistir um por mês, se ele decidir. Então, a questão da tutelagem é mais assim de você tentar definir como o espectador obrigatoriamente ele deve se comportar em função disso, de aquilo. Vai falar, desculpa. Não, assim, eu quero responder suas duas perguntas com 3 respostas, né? Primeiro, parabéns pelo Felipe, a forma que ele explicou o desenvolvimento do Latitude. Eu me identificava muito com por exemplo, ele fala que você tem que ter uma boa história, né? E aí depois você abrir para a mídia, né? Que é quando a gente fala de construir storyboard, né? Independente para qual plataforma vai, né? Você saber, as pessoas em transmídia assim acabam pensando assim, eu quero fazer uma coisa para um monte de plataforma, né? Mas primeiro você tem que ter uma boa história antes de saber se você vai para o mobile. Essas coisas que o Felipe foi falando, eu acho que traz um ponto de vista de quem é mão na massa, né? Quem desenvolve, quem produziu, quem cria, né? A outra coisa que eu queria falar é assim, um projeto transmídia, a gente já há 3, 4 anos discutimos se ele precisa ter um manual de usuário, né? Então precisa ter. Então tivemos um fórum, por exemplo, convidamos alguns professores e pessoal de mercado de games
Lost precisa ter um manual de usuário, né? Você precisa entrar na Lostpedia para poder acompanhar a série, né? A conclusão de um debate desse com essas pessoas, os profissionais e com acadêmicos, assim, é que quem manda na história é o autor, né? No fundo, um projeto transmídia, por mais que você use não só ficção, documentário ou reality, se você for para o jornalismo, para o esporte, né, que não é um autor que está criando notícia, ele está cobrindo notícia, né? Mas independente de ser um jornalismo ou em uma ficção, a gente no grupo, no Era Dragão, a gente trata como autor, né? Eu sou um autor que eu estou desenvolvendo uma interpretação de uma notícia para publicar numa mídia, né? Se eu sou um jornalista. Então, o autor é ele que vai decidir, né, o que ele quer para aquela história dele, né? Se ele construiu a história, foi para os personagens num jornalismo, eu não posso criar um personagem, os personagens da própria notícia. Mas aí eu vou para a audiência, quem é a minha audiência que eu vou atingir? E vou construir as minhas plataformas, eu mando na minha história, né? Então, eu com a minha equipe, com meus roteiristas, sei lá, com a produção, eu mando. Então, se eu quero que a minha audiência comece a me conhecer, como no caso dos Aparecidos, pelo Facebook, vai ser pelo Facebook. Eles não vão ver o filme no cinema da festa. Então, eu acho que um projeto transmídia, o respeito ao autor, a criação dele é uma coisa única, entendeu? É a viagem dele, a viagem da maionese dele, a inspiração, a loucura dele, o sofrimento que ele viveu, que alguém viveu, que ele está escrevendo, né? E o jornalista também, a informação que ele está noticiando, aquilo que ele viu, o ponto de vista, a interpretação daquilo. Então, ele vai construir o storyboard inteiro dele e depois, né, ele vai conseguir decidir se isso vai para um game, se isso vai para um aplicativo, né? A construção desse projeto com um autor transmídia, né, um produtor transmídia, ela vai ter que ser uma construção com o tipo de audiência que eu tenho, para que tudo assim caminhe para ser algo natural, né? Eu vou começar a campanha nas redes sociais, isso vai para um aplicativo, que vai para um filme, né? Não necessariamente o teu fã vai ter que pegar lá um cartazinho no cinema para saber como, né, o Sica está mostrando aqui, ó, pessoal, por favor, baixa o aplicativo aí, porque no final eu vou mostrar. Foi uma opção do autor, né, Marcelo Siqueira, que decidiu isso aqui, ó. Primeiro eles baixarem, porque vai me ajudar lá no final e tal, para não perder tempo. Mas ele poderia não decidir não fazer isso, né? Ele poderia, durante a apresentação dele, começar a dar umas pílulas do aplicativo, falar que já está online, né, que você ganha uma caneta no final se baixar, e vai evoluindo. E vocês, é ele que está conduzindo vocês, né? A gente escolhe por onde a gente acessa as coisas hoje, né? Se é pelo YouTube, se eu quero assistir na televisão, no meu carro, mas isso só está no carro, no YouTube, ou na internet, ou no game, porque um autor decidiu pôr lá, né? A gente não pode confundir que assim, não é a audiência que escolhe, é uma grande emissora de televisão, vai lá e ela transmite do jeito que ela quer e tem que ser naquele horário linear, né? Não, é que você está escolhendo também naquele horário linear assistir aquilo. Você tem a opção de ir para uma outra opção não linear cada vez mais agora, né? A gente não tinha tantas opções 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que quem vai decidir isso é o autor. E a última coisa assim, é que assim, um projeto transmídia, a gente nesses 4 anos estudando o projeto, eles seguem 2 caminhos. Transmídia espontâneo e o transmídia planejado, né? O que eu mostrei para vocês aqui, aquele MAMP, é um transmídia planejado, né? O transmídia espontâneo, a gente tem vários exemplos no mercado de projetos transmídia que o autor nem sabe o que é transmídia, né? E ele se torna transmídia, porque ele vai viralizando, a audiência vai criando paródias, e aquilo vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, né? O Latitudes pode virar um projeto mega transmídia, né? Começou ali com a história do casal, na TNT houve ali uma linguagem diferente, de repente alguém pode recriar aquela história. Alguém pode falar que também viajou em várias cidades, saiu com um monte de mulher, e aquelas paródias podem começar a surgir vários curtas-metragens. De repente, a Olivia, ela é da área de moda, então de repente ela abre um site de moda,
próprio personagem. Lá você descobre que ela teve um romance com um cara da moda do Brasil e aquilo vai criando outra história. E de repente isso lança um game de moda para estudantes de moda aprenderem a, sei lá, ter etiqueta, né? Então isso daí seria o quê? Um universo do autor, né? O autor construindo isso, ou, né, no espontâneo, a própria audiência ir para um caminho natural. A gente não gosta de ficar citando muito temas polêmicos, como religião e política. Mas se vocês observarem todas as grandes religiões que existem, né, todos os grandes políticos, eles são transmídia naturalmente, né? Eles estão publicados em várias mídias, cada mídia tem uma história, cada história tem uma outra história, que surge uma outra história de um outro, e isso vai desmembrando assim, quase infinitas histórias paralelas. E um outro exemplo são vocês mesmos, né? Quem aqui acha que é transmídia? Ok. Então, a gente tem, né, você tem uma história no ultrassom da sua mãe, você tem uma história do pezinho do hospital, você tem uma certidão de nascimento no cartório, você tem os seus boletins de escola, cada um com um tipo de nota. Você tem conta em banco com uma história lá toda no banco. Alguns aqui tem história no SPC e no Serasa. Cada local a gente tem histórias diferentes. Aí você me pergunta, eu quero conhecer o Sica. Qual história eu começo? Alguém tem que me ensinar? Não, eu vou pelo Facebook, começo a conhecer ele, depois quero saber do boletim para ver se ele era um bom aluno. Né? Se a gente for ver, antes de a gente nascer, a gente já tem história no nosso quarto, a decoração, né, a gestação, o vinho da noite que você foi gerada, qual era a garrafa, a marca, o restaurante, sei lá, né? Então, assim, tem muita história, né? Até a última, que é a nossa lápide, né? Então, só para vocês, assim, que eu não tenho ponto de um manual, um ponto de entrada. Ou espontâneo, era isso. Gente, obrigado. Eu queria terminar aqui dizendo... Estão cortando o nosso áudio aqui. Só Espera um pouquinho só, peraí. Ela queria perguntar. Tinha faz uma hora que ela está com aquele microfone. Desculpa, onde está? Tinha uma... Sil aqui. E é uma perguntinha, uma resposta rapidinha. A pergunta era complexinha. A pergunta para o Felipe. Felipe, você conseguir resumir, o que você teve de equipe acessória que não seria de um filme? Impacto de equipe, cronograma, e o quanto durou isso antes, durante, obviamente durou, e depois. O quanto mais você estendeu essa equipe no teu cronograma e em custo disso? De equipe extra mesmo, só para essa etapa de lançamento, porque aí é muito específico, para criar uma estratégia de lançamento baseada nas janelas e trabalhá-las e tudo. Quantas pessoas? 4. Porque no caso também a gente tinha junto uma equipe de promoção e lançamento grande na Turner, outra na TNT, então acaba sendo um desafio de coordenação. E isso é legal, essa pergunta é legal porque o Brasil, por exemplo, talvez fazer o contrário, raciocínio contrário, talvez em países sede dessas empresas todas, pega os Estados Unidos, que tem a sede da Turner, a sede do YouTube, ter essas duas empresas no contexto americano trabalhando juntas, fazendo reunião na mesma mesa, completamente impossível, porque eles se entendem ali um pouco como competidores e tudo, são dois conglomerados diferentes ali competindo por espaço. O legal da experiência que a gente teve no Brasil é que, até por serem canais que estão se estabelecendo no país ainda, tudo crescendo, a gente conseguiu, e esse foi o trabalho que a minha equipe fez, criar uma convergência entre equipes da Turner, da TNT, trabalhando junto. E a gente conseguiu uma coisa muito legal, que nos trailers da TNT, que passavam na TNT depois de cada episódio, eles convidavam o público para assistir no YouTube o próximo episódio que estreava antes. Na verdade, você mais reformatou a tua equipe de lançamento do que teve gente extra, é isso? Não, teve gente extra também, mas pouca gente. Assim. Agora, para filmagem, nada... Era uma equipe de filmagem de cinema normal. Não normal, porque ela era absolutamente deficitária numericamente. Mas é o preço de filmar em 8 países, né?